Localizado a cerca de 1.000 quilômetros da costa do Equador, no coração do Oceano Pacífico, encontra-se um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta, o Arquipélago de Galápagos. Este conjunto de ilhas vulcânicas, formado há milhões de anos por erupções que moldaram paisagens dramáticas e exuberantes, tornou-se sinônimo de biodiversidade, adaptação e a própria essência da vida selvagem. As Galápagos são, para muitos, um laboratório vivo da evolução, um santuário de espécies únicas e um testemunho dos processos naturais que moldam a vida na Terra. Ao aproximar-se das ilhas, o viajante é recebido por um espetáculo de cores e formas. As águas límpidas e azul turquesa contrastam com as rochas negras de lava solidificada, enquanto praias de areia branca, vermelha ou verde compõem um cenário quase surreal. Mas é na vida que pulsa por toda parte que reside o verdadeiro encanto das Galápagos. Aqui, os animais não temem o ser humano. Eles compartilham o espaço com uma naturalidade única, permitindo uma proximidade rara e privilegiada. As tartarugas gigantes, símbolos máximos do arquipélago, caminham lentamente entre a vegetação rasteira. Algumas podem ultrapassar os 100 anos de idade e pesar mais de 200 quilos. Cada ilha abriga sua própria subespécie, adaptada às condições locais, exemplificando de forma impressionante a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin, que visitou as Galápagos em 1835. Foi aqui que o jovem naturalista britânico encontrou as pistas fundamentais para sua obra A Origem das Espécies, ao observar as sutis diferenças entre os tentilhões, tartarugas e outros animais de cada ilha. No mar, cardumes de peixes coloridos dançam entre corais e rochas. Leões marinhos brincam nas ondas com uma energia contagiante, aproximando-se dos visitantes com curiosidade e graça. Tubarões martelo, raias-manta e tartarugas marinhas deslizam silenciosamente pelas profundezas, compondo um ecossistema marinho tão rico quanto o terrestre. Nas falésias e penhascos, aves de todas as cores e tamanhos fazem seus ninhos. O atobá, de pés azuis, com suas patas de cor vibrante, realiza uma dança de cortejo que fascina qualquer observador. O albatroz das Galápagos, com seu voo majestoso e fiel companheirismo, retorna todos os anos para reproduzir-se no mesmo local. E entre as rochas repousam as iguanas marinhas, únicas no mundo, que mergulham no mar em busca de algas, adaptando-se a um ambiente hostil de maneira surpreendente. O isolamento geográfico das Galápagos desempenhou um papel crucial na evolução dessa fauna extraordinária. Ao longo dos séculos, plantas e animais que chegaram às ilhas, seja trazidos pelo vento, correntes marítimas ou mesmo por aves migratórias, enfrentaram o desafio de sobreviver em um território inóspito e imprevisível. Os que conseguiram se adaptar deram origem a novas espécies, transformando as Galápagos em um mosaico de vida sem igual. Além dos animais, a vegetação das ilhas também revela uma incrível diversidade. Cactos gigantes, arbustos espinhentos, manguezais e florestas de escalesia se alternam conforme o solo e o microclima de cada ilha. Em altitudes maiores, o frio e a umidade criam condições para florestas úmidas, onde musgos e samambaias predominam. Já nas áreas costeiras, a aridez impõe limites, mas também permite o florescimento de espécies resistentes e adaptadas à escassez de água. A relação entre o homem e as Galápagos é por vezes delicada. Durante séculos, as ilhas serviram de abrigo para piratas, baleeiros e exploradores, que deixaram sua marca na fauna local, sobretudo nas populações de tartarugas, intensamente caçadas no passado. Hoje, o arquipélago é protegido como Parque Nacional e Reserva Marinha, reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Medidas rigorosas de conservação buscam preservar esse patrimônio natural, equilibrando a presença humana com a necessidade de proteger os ecossistemas frágeis. Apesar dos desafios, as Galápagos continuam sendo referência em iniciativas de sustentabilidade e pesquisa científica. Estações biológicas e centros de visitantes promovem a educação ambiental, o estudo das espécies endêmicas e a recuperação de habitats degradados. Turistas de todo o mundo são convidados a conhecer, compreender e respeitar a natureza única das ilhas, tornando-se aliados na grande missão de preservá-las para as gerações futuras. Viver a experiência das Galápagos é mais do que uma viagem. É um mergulho profundo nas origens da vida e na complexidade dos processos naturais. Caminhar por trilhas de lava,
Observar a luta silenciosa pela sobrevivência, testemunhar nascimentos, disputas de território e rituais de acasalamento, é conectar-se ao ciclo vital que nos une a todas as criaturas do planeta. O clima das ilhas, marcado por estações úmidas e secas, gera variações notáveis no comportamento dos animais e na paisagem. Durante a estação das chuvas, de janeiro a maio, a vegetação floresce e a atividade dos animais aumenta. No período seco, de junho a dezembro, as águas são mais frias e ricas em nutrientes, atraindo grandes cardumes e predadores marinhos. Cada época reserva surpresas e descobertas para quem se aventura por esse santuário natural. As Galápagos também inspiram reflexões profundas sobre o papel do ser humano na preservação do planeta. Em meio à crise ambiental global, as mudanças climáticas e a perda acelerada de biodiversidade, o arquipélago nos lembra da importância de proteger os ambientes naturais, não apenas por sua beleza ou valor científico, mas porque deles depende o equilíbrio da vida como a conhecemos. Ao final de uma visita às ilhas, fica a sensação de ter testemunhado algo raro e precioso. O silêncio quebrado apenas pelo canto das aves, o balé suave dos leões marinhos, o olhar sereno das tartarugas. Tudo isso compõe um cenário onde a vida floresce em sua forma mais pura e autêntica. As Galápagos são verdadeiramente o berço da vida selvagem, um tesouro da natureza que desafia o tempo e nos convida a repensar nosso lugar no mundo. Em cada pedra vulcânica, em cada folha de cacto e em cada criatura que ali habita, está escrita a história fascinante da evolução. As Galápagos nos mostram que a vida é feita de adaptações, desafios e descobertas, e que, mesmo diante da adversidade, a natureza encontra sempre um caminho para florescer. Que possamos aprender com este arquipélago extraordinário a valorizar, respeitar e proteger a incrível diversidade que torna nosso planeta único. Biodiversidade única e espécies endêmicas no arquipélago de Galápagos. O arquipélago de Galápagos, localizado a cerca de 1.000 quilômetros da costa do Equador, é uma joia da biodiversidade mundial. Composto por 13 ilhas principais e várias ilhotas e rochedos, Galápagos abriga uma das maiores concentrações de espécies endêmicas do planeta, ou seja, espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Essa singularidade faz das ilhas um verdadeiro laboratório vivo da evolução, onde é possível observar com clareza os mecanismos que moldam a diversidade da vida. 1. Isolamento geográfico e a formação da biodiversidade. A origem vulcânica das ilhas, somada ao seu isolamento por milhões de anos, criou um ambiente propício para a evolução de espécies únicas. A maioria dos organismos que chegaram a Galápagos o fez por meios naturais, como correntes oceânicas, ventos ou flutuando em troncos de árvores. Uma vez instalados, esses organismos foram submetidos a condições ambientais específicas, o que levou à adaptação e, eventualmente, à formação de novas espécies. Essa dinâmica explica por que Galápagos possui um nível tão alto de endemismo. Estima-se que cerca de 80% dos répteis terrestres, mais de 30% das plantas e 20% das aves são exclusivas do arquipélago. 2. Tartarugas gigantes de Galápagos, quelonoides, SPP. Símbolos da fauna local. As tartarugas gigantes são talvez os animais mais emblemáticos das ilhas. Podem pesar até 250 quilos e viver mais de 100 anos. Existem diferentes subespécies em ilhas distintas, cada uma adaptada às condições locais. Por exemplo, tartarugas com carapaça em forma de cúpula habitam regiões úmidas, enquanto aquelas com carapaça em forma de sela habitam áreas mais áridas, onde precisam levantar o pescoço para alcançar vegetação mais alta. O famoso solitário George, a última tartaruga da espécie Chelonoidis abingdonii, se tornou símbolo da luta pela conservação da biodiversidade após sua morte em 2012. 3. Iguanas terrestres e marinhas. Outro exemplo fascinante de adaptação são as iguanas. Galápagos abriga as únicas iguanas marinhas do mundo, Amblyrhynchus cristatus, que se alimentam de algas subaquáticas e desenvolveram a habilidade de nadar, com corpos achatados e caudas adaptadas ao ambiente aquático. Por outro lado, as iguanas terrestres, Conolophus sppno, possuem coloração amarelada e se alimentam de vegetação terrestre, como cactos.
A divergência entre essas espécies a partir de um ancestral comum é uma demonstração viva do processo de evolução por seleção natural. 4. Tentilhões de Darwin, ou pintacilgos. As aves que mais chamaram a atenção de Charles Darwin em sua visita às ilhas em 1835 foram os chamados tentilhões de Darwin, Geospizinae. São cerca de 15 espécies diferentes, todas derivadas de um ancestral comum, que evoluíram para ocupar diferentes nichos ecológicos. O bico dessas aves varia conforme o tipo de alimento disponível. Bicos fortes e largos para quebrar sementes duras, bicos longos e finos para extrair néctar ou insetos. Esse fenômeno, conhecido como radiação adaptativa, é um dos maiores exemplos naturais de como pressões ambientais moldam as características dos seres vivos ao longo do tempo. 5. Aves marinhas, os atobás e os albatrozes. As ilhas também são lar de várias espécies endêmicas de aves marinhas, como o atobá de patas azuis, Sula nebuchi, conhecido pelo curioso ritual de acasalamento em que exibe suas patas vibrantes. Já o albatroz das Galápagos, Phoebastria irrorata, é a única espécie de albatroz que se reproduz exclusivamente nas ilhas e possui um dos voos mais longos entre as aves marinhas. Essas espécies, além de únicas, desempenham papel vital no ecossistema, atuando na dispersão de nutrientes entre o oceano e a terra firme. 6. Leões marinhos e pinguins equatoriais. Galápagos é o único lugar do mundo onde é possível observar pinguins vivendo no hemisfério norte, graças à influência da corrente fria de Humboldt. O pinguim de Galápagos, o Spheniscus mendiculus, é pequeno, rápido e altamente adaptado ao calor. Os leões marinhos de Galápagos, Zalophus wollebeckii, por sua vez, são endêmicos da região e estão presentes em quase todas as ilhas. Vivem em colônias e costumam interagir com turistas, mas enfrentam riscos por doenças trazidas por animais domésticos e mudanças no padrão das correntes oceânicas. 7. Flora endêmica, cactos e escalésia. A flora também exibe grande grau de endemismo. Um exemplo é a escalésia, um gênero de plantas da família das margaridas, que nos Galápagos evoluiu para se parecer com árvores, algo extremamente raro nesse grupo botânico. Os cactos opuntia, adaptados ao clima seco, têm estruturas que variam conforme a presença de herbívoros em cada ilha. Em ilhas com tartarugas e iguanas, por exemplo, os cactos tendem a crescer mais altos e com troncos mais grossos para proteger seus frutos. 8. Importância científica e ecológica. A biodiversidade única de Galápagos não apenas fornece insights fundamentais para a biologia evolutiva, como também representa um ecossistema extremamente frágil. Qualquer desequilíbrio, como a introdução de espécies invasoras, ratos, gatos, cabras, turismo sem controle ou mudanças climáticas, pode levar à extinção de espécies que não existem em nenhum outro lugar. Por isso, as ilhas foram declaradas Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1978 e continuam sendo foco de projetos de conservação e pesquisa. Conclusão. A biodiversidade do arquipélago de Galápagos é um testemunho poderoso da força da natureza e do tempo. Cada animal, planta e micro-organismo presente nas ilhas conta uma história de adaptação, sobrevivência e isolamento. Preservar essa riqueza não é apenas uma responsabilidade local ou equatoriana, é um dever global. As ilhas nos lembram que o planeta está em constante transformação e que a vida, nas suas mais diversas formas, é uma herança a ser cuidada com respeito e ciência.